2. O relato de Arctara, morte oculta, morte revelada. Eu sou a múltipla, que é chamada Arctara, aquela que conhece o caminho supremo para as estrelas, a que liga ao mundo, a enlaçadora de mundos, a conhecedora da morte. Eu sou o esporo central do grupo Anatara. Esta é a minha história. Entre aqueles de Antares, eu sou considerada separadamente, pois há tempos criei o dano que causou grande consternação para minha família estelar e minha maior aventura. Foi essa aventura que me trouxe para a sonda e, finalmente, me colocou em contato com os arcturianos. Minha história começa nos campos estelares de Orion, onde, entre mestres estelares de Rigel e Betelgeuse, aprendemos as artes de criar e projetar planetas. No sensório celestial, onde os mestres estelares nos introduziam na arte e técnica da gravação ressonante, eu recebi um chamado. Uma luz entrou em mim, mas a partir de mim mesma. A luz queimou e eu sabia que deixaria o sensório. Mais do que isso, eu não sabia. Originalmente, eu não havia sido selecionada para a missão Orion por causa dos meus dons como cantora cristal. Cantar tons multirressonantes era considerado um grande dom, especialmente pela sua utilidade em projetar planetas e surfar o Zuvuia. Para mim, esse dom natural não era na verdade meu interesse mais profundo. Meu desejo mais profundo era fazer contato com outros elementos do ser galáctico. Talvez, pensei, este fosse o significado da luz que chegou a mim no sensório. Quando escapei do sensório para o grande e todo radiante núcleo do RCE, Orion, a luz em mim, se tornou mais intensa. Ela me acenou e me arrebatou, até que mergulhei totalmente nela. Estaria me movendo, ou era a luz que circulava dentro e ao redor de mim, ou ambos. Em seguida senti como se estivesse sendo catapultada em todas as direções simultaneamente. Abandonei qualquer sentido de controle. Logo o movimento da luz diminuiu. Dentro do meu ser, todos os 5 nódulos sensoriais de repente experimentaram um relaxamento profundo. Haveria alguém ou algo mais me manipulando? Seria este o resultado por eu não controlar meu desejo de fazer outro tipo de contato? O que quer que fosse, logo senti uma inteligência brilhante e perspicaz me observando. Todos os nervos de meus nódulos sensoriais foram atingidos, explorados, traçados e gravados, excitados e então abandonados. Quem ou o que era aquilo? Eu sou Lúcifer, veio a resposta. Um grande estremecimento percorreu meu ser. O arrepio se contrastava com o calor passional e a excitação que haviam penetrado em todas as minhas células. Meus sentidos examinaram de perto, mas havia somente uma suave luz pulsante. Quem é Lúcifer, senão aquele que possui a luz? Minha pergunta respondeu a si mesma. Você sabe o que experimentou? Lúcifer continuou. Prazer profundo, prazer indescritível, algum tipo de saber. Respondi hesitante. Talvez, mas esta é apenas a sensação. O que você experimentou foi a morte. O luminosamente invisível Lúcifer enfatizou a palavra morte. Mas, se aquilo foi morte, por que ainda estou aqui? Perguntei, ainda sentindo calafrio dos prazeres secretos. Depois de uma pausa, Lúcifer falou novamente. Você sabe onde está? Existe um reino da morte? Eu não tinha a resposta. Eu não sabia onde estava, só que estava na luz. Minha mais querida, minha escolhida, você sentiu este desejo por mim porque alguém precisa saber. Lúcifer, o portador e possuidor da luz, é quem guarda o reino da morte. Mas se a morte é o maior de todos os prazeres de seus nódulos sensoriais, como você acabou de experimentar, então este não é o reino mais desejável? Esta experiência chamada morte? Nós, de Antares, tínhamos há muito tempo lidado com os ciclos do perecível. Então, para nós, a morte é virtualmente não existente. Pelo menos morte como a conclusão ou fim de algo. As coisas não terminam, elas se reciclam, transmudam, tornam-se outra coisa. Então, qual era o problema com a morte? Se ela era prazerosa com o que eu acabara de experimentar, então havia algo mais na morte do que um fim. Muito mais. Sim, eu quis saber sobre o reino da morte. E Lúcifer? Na melhor hipótese, seria uma força cósmica mal percebida. Da pior,
Seria algo pior do que a pior coisa com que eu pudesse lidar? Não. Então eu me tornei aprendiz de Lúcifer. Para meus colegas antarianos, eu estava morta. Eu não estava mais entre eles, mas eu sabia que voltaria. Não foi fácil deixar Lúcifer, apesar de ter eventualmente conseguido. Mas antes de deixar Lúcifer, havia muito para aprender e muito para compartilhar. E é esta a essência de tudo. Eu não direi que Lúcifer é bom ou ruim. Lúcifer é apenas Lúcifer. Com Lúcifer, viajamos para o grande quadrante do norte, um lugar supremo dentro da quinta dimensão. Este quadrante do norte é o reino da morte, ou, mais precisamente, o grande depósito da morte. Foi ali que Lúcifer, cuja luz vai além da quinta dimensão, me consagrou a rainha da morte. E o meu reino era o mais vasto depósito da morte. Como a rainha da morte, eu fiz uma vistoria no meu reino e isto foi o que eu descobri. Toda a unidade individual do ser galáctico tem um depósito da morte igual. A morte é nada mais do que a verdade disponível que cada unidade do ser tem à sua disposição ao lidar com sua vida. Se uma unidade individual ignora a verdade e nega a morte, então esse depósito da morte se torna oculto e a unidade individual viverá em uma corrente de ilusões autogeradas. Mas se a unidade individual vive pela verdade, então a morte é revelada como o inesgotável depósito da verdade. Por causa disso, o reino da morte, o grande quadrante do norte da Liga de Cinco, é um lugar tão majestoso e infinitamente envolvente quanto se pode ser. As unidades individuais do ser são infinitas, e cada um de seus depósitos é infinito. E suas verdades são como o caleidoscópio de infinitos lados com infinitas possibilidades. Por essa razão, quando Lúcifer permitiu que eu experimentasse minha morte, foi prazeroso como nada mais poderia ser, pois cada nódulo sensorial é também um infinito. Por um longo tempo, eu fiquei perdida, intoxicada nesse reino, intoxicada pelo poder de Lúcifer de conhecer esse reino e mantê-lo em segredo. Mas estava claro que Lúcifer era incansável. Esse reino era insuficiente para ele, assim como eu, Arctara, a rainha da morte. Apesar de Lúcifer não querer que eu me fosse, na minha força existencial, meu depósito de verdade me deu o poder para agir contra o desejo de Lúcifer. Ao assegurar o meu poder de deixar esse reino, Lúcifer pediu que eu não revelasse o que tinha aprendido, mas isso eu também não poderia prometer. Que seja assim, declarou Lúcifer. Daqui por diante, você será conhecida como a enlaçadora de mundos, pois agora você conquistou a arte de ligar os mundos da vida e da morte. Mas não a deixarei só. Cuidado, pois meu domínio se espalha em cada giro da força G espiralada infinitamente a partir de Hunab-Ku. Enquanto a luz existir, hei de prevalecer. Ponderando sobre essas palavras por um longo tempo, ainda assim voltei, eu, Arctara. Lá, entre os grupos de esporos antarianos, os projetistas de planetas, eu reentrei na terceira e quarta dimensões. Quando encontrei minha família de esporo de origem, eles haviam se distanciado de Órion. Praticando suas artes, estavam na zona experimental, chamada Velatropa. Parece que o meu desaparecimento repentino havia criado uma confusão entre as nossas ordens. E essa confusão foi projetada em uma estrela distante, Velatropa 24, lar do criador de estrelas Kinnik Ahau. Também por essa razão fui eu, Arctara, cantora de cristal das canções atemporais, quem, de dentro do grupo de esporo, Anatara, deu as boas-vindas aos arcturianos quando eles chegaram ao nosso local de descanso, no satélite RCE, agora chamado Estação Intermediária AA, tão perto e tão longe do Sol central Alcione, na âncora brilhante. Agora, com a chegada dos dominadores de planetas, heteróclitos arcturianos, talvez nós pudéssemos corrigir o erro resultante de meu incansável desejo infantil de conhecer minha própria morte.